Hebreus 4, 15, 16 diz assim: Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Vou repetir o 16. Assim, aproximemo-nos confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Em outras versões, o escritor diz assim: a fim de encontrarmos misericórdia e recebermos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Encontrar graça e poder que nos socorre no momento da necessidade. Esse texto da palavra de Deus, escrito aos Hebreus, me deixa muito impactado. É maravilhoso quando nós tomamos conhecimento dessa verdade bíblica e compreendemos o que a palavra de Deus quer nos trazer à luz, quer nos trazer ao entendimento. O versículo de número 16, ele se ampara nesse primeiro termo dele. Portanto, assim, pois, todavia, contudo, este termo, ele dá ao versículo 16 a conotação de que, em decorrência do que ele acabou de dizer, nós podemos viver aquilo que ele dirá em seguida. Por causa daquilo que ele afirmou no versículo de número 15, nós podemos vivenciar, desfrutar do que está escrito no versículo de número 16. O autor escreve assim: porque nós não temos um sacerdote, um sumo sacerdote, que não possa se compadecer de nós. Este não é o nosso sumo sacerdote. O nosso sumo sacerdote, ele não é um sumo sacerdote que não possa se compadecer, na versão King James diz, das nossas fraquezas. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Mas sim, continua o autor dizendo, alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Daí ele começa o versículo 16 dizendo, portanto, por isso, por esta causa, por este motivo, acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e alcançarmos o poder que nos socorre na necessidade. O interessante aqui, irmãos, e que nós podemos nos valer para a nossa vida, primeiramente, é entender que Jesus Cristo, ele não é apenas um intermediador, não é apenas um intermediário, ou apenas um elo entre nós e o trono da graça. Ele não é apenas isso, mas ele é o intermediador entre nós e o trono da graça, que conhece as nossas fraquezas de perto. Isto é tão importante, é fundamental entendermos, porque se nós percebermos que quem não vive
as suas dores, não sabe o que você passa. E nós costumamos dizer isso. Você fala assim porque não sabe o que eu passo. Até muitas vezes na mensagem, quando o pregador, o mensageiro está trazendo uma palavra de ânimo, levante a cabeça, prossiga para o alvo, a luta é grande, mas vá em frente, siga. E aí, a gente sentadinho aí diz assim, para ele é fácil. Né? Se estivesse passando o que eu estou passando, se passasse pela prova que eu estou passando, pelo deserto que eu estou passando, se soubesse 10% do que eu estou vivendo, da minha vida, da história da minha vida, ele certamente não acreditaria muito nisso daí. Eu li um depoimento de um colega meu de muito tempo, colega de infância, estudamos juntos na infância, e há uns dias atrás ele escreveu numa rede social um texto enorme e contou a história da vida dele. E era uma coisa tão triste, tão lamentável, e se colocou numa situação tão difícil, durante toda a vida, desde quando nasceu, abandonado pelos pais, o pai nunca conheceu o pai, a mãe não quis criar, foi criado por uma tia que espancava, depois foi para a casa de outra que espancava também, foi obrigado a fazer trabalhos forçados e tantas outras coisas, e foi crescendo, entrou no mundo das drogas, foi preso várias vezes, depois que depois que amadureceu um pouco, quis mudar, e quando ele deixou as drogas, conseguiu um trabalho, formou uma família, a esposa faleceu, e ele casou com outra pessoa, e essa pessoa não foi fiel a ele, e agora ele está perdendo a guarda da filha dele. E ele dizia, a minha vida toda foi uma tristeza só, a minha vida toda foi essa. E ele dizia, Deus, para mim virou uma lenda. Vocês veem a história da minha vida. E eu pensava acerca da história que aquele rapaz contava, estava expondo em rede social, para todos que quisessem ver. E aí me lembra o texto de Hebreus. Mesmo considerando as suas falas, considerando suas palavras como cópia fiel da realidade, o escritor de Hebreus responde a uma situação como essa de forma maravilhosa. Ele diz assim, mesmo assim, mesmo com uma história tão triste, mesmo com uma história miserável, mesmo com tantas desgraças, mesmo com tanta tribulação na vida, há um sumo sacerdote, o nosso sumo sacerdote. Ele pode compadecer-se de nós. Ele não é alguém alheio a isso. Eu aprendo na palavra de Deus, irmãos, que tudo que nós vivemos, tudo que nós vivenciamos, tudo que nós passamos, todas as lutas, todas as dores, todas as tribulações, nós temos um Deus que não está alheio a isso. Muito embora há momentos na vida que Deus fecha os lábios para nós. Quem nunca pensou ou vivenciou um momento assim? Deus não está falando comigo, né? Eu não estou ouvindo mais Deus falar comigo, mas as coisas não estão dando certo, eu não estou tendo entendimento. Teve um período na história que Deus calou-se, não foi? Período intertestamentário. Deus passou 400 anos calado, não falou com o povo, não trouxe informações ao povo, não levantou um profeta para falar ao povo. Eu acredito que existem momentos na vida, isso vai muito da experiência de cada um, em que nós
não ouvimos Deus falar. Deus cerra os lábios. Mas uma coisa eu tenho certeza, uma coisa eu tenho plena certeza, Ele nunca fecha os ouvidos, Ele nunca fecha os olhos, nunca. Deus sempre está de ouvidos e de olhos atentos a nós. Por mais que a gente não consiga ouvi-lo, por mais que nós não consigamos entender o propósito, a vontade de Deus, entender o momento que nós estamos vivendo, nós nem sempre entendemos os momentos em que estamos vivendo. Eles às vezes são tão embaraçosos que nós não conseguimos entender o que é que está acontecendo comigo, o que é que está acontecendo na minha vida, não estou entendendo nada. Deus continua ouvindo e continua vendo tudo de perto. E Deus é um Deus de perto, não é um Deus de longe. Mas Deus fez muito mais do que isso, muito mais do que estar ouvindo e estar vendo as nossas fraquezas, as nossas lutas, as nossas dores. O texto nos diz que Ele encarnou, se fez um de nós e se sujeitou às mesmas paixões que nós. Ele também se sujeitou às mesmas tentações que nós. Tudo o que nós conhecemos em paixões, em sentimentos, em dores, em tribulações, Ele conhece, porque o Deus encarnou e se fez igual a nós. E Paulo vem dizer isso, que Ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se aniquilou a si mesmo e se fez em forma de homem, de servo. Ele conhece. Daí, irmãos, o sumo sacerdote Jesus Cristo, ele não está longe daquilo que você tem vivido. Ele não é um que não conhece o que você tem passado. E por conhecer de perto o que nós vivemos, por ter vivido o que nós vivemos, Ele pode nos levar ao trono da graça, com propriedade, com conhecimento. Ele é este intermediador entre nós e o trono da graça, conhecendo as nossas dores. E por isso Ele pode se compadecer de nós. Por isso Ele pode se compadecer de nós. Imagine você doente ir para um médico que não tem conhecimento, não tem condições de te ajudar. E para um médico que não tem qualquer propriedade para resolver o seu problema por falta de conhecimento. Porém, muitas vezes, amados, nós temos esquecido dessa verdade bíblica e buscado em outras coisas, buscado em outras pessoas a solução para os nossos problemas, alívio para nosso sofrimento. Buscado em outras coisas e em outras pessoas, este meio, este intermédio, nós deixamos de buscar o refúgio em Jesus Cristo e passamos a buscar subterfúgios. Mas a palavra de Deus também nos aconselha, lá no livro de Salmos, capítulo 146. Salmos 146. Do versículo 3 em diante. Salmos 146, do 3 em diante, diz assim: não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Antes de continuar, deixa eu te fazer uma pergunta. Onde estão os teus planos? Onde estão os teus planos? Quando os nossos planos estão no Senhor,
eles prosperam, eles hão de permanecer. Mas quando os nossos planos estão em pessoas, nós estamos fadados ao fracasso, à decepção, à frustração. Quando os nossos planos se baseiam em pessoas, as pessoas, além de frágeis, elas também são passageiras. Então, quando elas passarem, ou se elas fracassarem, os nossos planos também fracassam e perecem, passam, vão embora. Portanto, os nossos planos precisam estar no Senhor. O que o salmista está dizendo aqui é o seguinte: olha, não confie em príncipes, nem em meros mortais incapazes de salvar, porque quando o espírito deles se for, eles voltarão ao pó naquele mesmo dia e os planos serão frustrados, acabam-se os planos. Sabe o interessante disso, o importante da gente meditar nessa palavra, nesse texto? É que tem muita gente hoje, há 3, 4 meses das eleições, depositando os seus projetos nos políticos, depositando os seus planos e sua confiança nos políticos, e dizendo assim: a solução para o Brasil é fulano, a solução para o Estado é cicrano. Mas quem vai mudar o Brasil, quem vai mudar essa situação terrível que nós estamos vivendo, essa coisa toda, esse caos que o país está passando, é o candidato fulano de tal. E olha, irmãos, quando os nossos planos estão nas pessoas, quando a nossa confiança é depositada nas pessoas, nós certamente seremos frustrados. Quem há alguns anos depositava seus planos em alguém, hoje vê esse alguém preso. Imagine você: não, mas eu nunca depositei minha confiança nessa pessoa. Mas cuidado, que a pessoa que você deposita hoje, daqui a alguns anos também pode estar preso. Então não são essas pessoas que nós devemos confiar a mudança, a transformação do Brasil. E a Bíblia nos ensina que, acerca disso, o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e o que, irmãos? Sararei a sua terra. Eu acredito na palavra, e a palavra me diz que o que pode sarar esta terra é o Senhor Jesus Cristo. É se eu tomar a atitude que a palavra me orienta, se eu me humilhar, orar, buscar a face do Senhor e me arrepender dos meus maus caminhos, o Senhor vai ouvir a minha oração, vai perdoar os meus pecados e Ele vai sarar a terra. Mas outra pessoa não pode fazer isso. Nenhuma outra pessoa poderá fazer isso. Por isso que o salmista está dizendo: não confie nessas pessoas. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele sim defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas Ele frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Ele pode sim fazer isso,
porque Ele conhece, Ele, Deus encarnado, Ele, Deus que se fez um de nós, Ele pode sim atender ao nosso pedido, pode nos trazer salvação e socorro no momento da necessidade. Ele pode atender a nossa súplica, porque Ele sabe qual é a nossa dor. Ele pode atender a nossa necessidade, porque Ele conhece de perto a nossa situação. Ele conhece de perto aquilo que precisamos, aquilo que carecemos. E o profeta Jeremias também nos alerta acerca do problema, da dificuldade que é nós não confiarmos no Senhor, que é nós não entendermos que o sumo sacerdote, Jesus Cristo, Ele é o único que pode nos atender. E lá no capítulo 17, versículos 5 a 10, o profeta diz assim: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da carne mortal o seu braço forte, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Assim é o homem que não confia no Senhor. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará ociosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas boas obras. Olha, queridos, como é maravilhoso nós servirmos a um Deus que conhece e atende às nossas súplicas. Como é maravilhoso podermos servir, termos sido escolhidos por este Deus. Você tem tantos outros aí, tantas outras religiões, outros deuses mortos, deuses que não podem atender aqueles que lhe buscam, aqueles que esperam neles. O budismo, outro dia eu estava lendo sobre o budismo, e o criador do budismo, o fundador do budismo, agora me foge, Sardak alguma coisa, esqueci o restante do nome dele. E eu estava vendo em que se baseia o budismo. O budismo se baseia simplesmente em uma vida equilibrada. É a base de todo o budismo. Ele prega que todo sofrimento humano tem solução em uma vida equilibrada. Que a gente sofre, procura melhorar a nossa vida, dando-lhe equilíbrio, melhorando a vida, dando equilíbrio à vida, diminuindo o sofrimento da vida, morremos e reencarnamos com a vida de menos sofrimento. E nós vamos sofrer novamente, mas tendo já um nível de equilíbrio, vamos buscar mais equilíbrio, diminuir o sofrimento, para que quando nós chegarmos a uma vida de pleno equilíbrio, nós nos tornemos um Buda. Já pensou? Olha só. Irmãos, Buda não é só quem tem a barrigona. Buda é quem não sofre. Quem não sofre, quem já encontrou um equilíbrio de vida, desapegou a todos os bens materiais,
não sofre se faltar dinheiro, não sofre se faltar sustento, não sofre por nada material, nada. É uma pessoa totalmente desapegada a qualquer bem material, a tudo. É uma pessoa zen. Então, essa pessoa que consegue viver sem sofrer, porque ela encontrou um equilíbrio na vida, ela se tornou um Buda. Quer dizer, iluminado, conhecedor. Ele se tornou um conhecedor pleno da vida. E eles pregam isso. Imagine você, as pessoas que não conseguem isso. E aqueles que não conseguem esse equilíbrio? Como é que fica a situação? E aquelas pessoas que nasceram numa situação extremamente difícil, extremamente complicada, lá na rocinha, no meio dos tiroteios, talvez abandonado pelo pai, que é um traficante, a mãe usuária de droga. O menino nasceu numa situação... Como é que uma pessoa dessa consegue chegar numa plenitude, num equilíbrio de vida e consiga ali ir andando, descendo os morros e bala cortando de um lado, bala cortando do outro, e ele bem light, né? E quando a pessoa não consegue isso, como é que fica? Quando a salvação está nos méritos e nós não conseguimos alcançar isso, nós não temos condições para isso. Imagine você, o nosso Deus é diferente. Nós temos um sumo sacerdote que ele diz assim, olha a diferença, quem tem sede ou quem não tem equilíbrio, quem não tem esse equilíbrio aí, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, vinde a mim, vem como estáis. Não precisa chegar nesse equilíbrio, não precisa fazer isso tudo não. O preço sou eu quem paguei. O preço já foi pago na cruz. Não há mais um preço para você. Você não precisa viver 3, 4 vidas reencarnando até chegar na vida plena. Não, eu já desci a terra e subi a cruz para pagar por você esse preço. Agora sim, você tem livre acesso ao Pai. Imagine, querido, que o Deus que nós temos, o sumo sacerdote, que é nosso, e o escritor de Hebreus faz questão de dizer, o nosso sumo sacerdote, ele é capaz de se compadecer por nós. Imagine que em outros tempos, o sumo sacerdote, homem, ele se compadecia dos pecados do povo, recebia os sacrifícios e ele, somente ele, podia adentrar no Santo dos Santos e oferecer os sacrifícios pelo povo. Ele era quem apresentava a Deus, ele era quem apresentava a Deus o sacrifício para perdão dos pecados. Só que tem uma coisa, ele também precisava apresentar sacrifícios por si. Por ser homem e pecador, ele não somente oferecia sacrifícios para perdão dos pecados do povo, como ele oferecia sacrifícios para os seus próprios pecados, perdão dos seus próprios pecados. O texto está dizendo aqui a nós, em Hebreus, que o nosso sumo sacerdote, ele pode se compadecer de nós, porque ele viveu todas as nossas tentações sem pecado. Sem pecado. E é por causa disso, irmãos, é por causa disso, querido, é por causa deste sumo sacerdote, é por causa desta verdade bíblica, desta realidade espiritual, que nós podemos, agora há um caminho. O escritor está dizendo, olha, há um novo e vivo caminho. Agora você pode se achegar confiadamente, você pode se achegar com fé ao trono da graça. Chegar confiadamente ao trono da graça, é que você pode falar com Deus, Ele vai ouvir você.
Você pode falar com Deus acerca do que você vive, e Deus ele vai ouvir, e Deus entende, porque Ele conhece o que você vive, conhece o que você passa, Ele viveu como homem, e Ele pode atender agora. O escritor diz: chegue confiadamente ao trono da graça, para que nele você encontre misericórdia e alcance o poder que socorre no momento da necessidade. Davi também, falando-nos no Salmo de número 86, versículo de número 3 em diante, ele nos mostra essa condição que temos de fragilidade e a quem nós clamamos na necessidade. Davi diz: misericórdia, Deus, pois clamo a ti sem cessar. Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com os que te invocam. Escuta a minha oração, Senhor, atenta para a minha súplica. No dia da minha angústia clamarei a ti, pois tu me responderás. Maravilha é termos um Deus que nos responde. No dia da dor, no dia da angústia, no dia da necessidade, o nosso Deus nos socorre. Ele não nos deixa só, não nos deixa órfãos. Temos liberdade de chegar ao nosso Deus. Temos liberdade de chegarmos ao trono da graça, confiadamente ao trono da graça. E certamente, sem dúvidas, nele encontraremos a misericórdia. Encontraremos o socorro bem presente na hora da angústia. Para encerrar, eu gostaria de deixar uma última lição também, que o pastor Carlos falou muito bem aqui. Fale daquilo que você meditou. E no momento da meditação, não achei nesse texto bíblico, esta palavra, mas me veio na meditação esta última palavra. Muitas vezes, irmãos, na dor, na tribulação, muitas vezes numa situação difícil que nos encontramos, e nós buscamos e oramos, e com fé nos achegamos ao trono da graça. E de repente nós percebemos que continuamos no sofrimento. É assim ou não? Imagine você, se toda vez que nós apresentamos a Deus uma grande necessidade, uma grande dor que vivemos, uma grande tribulação, chegamos confiadamente ao trono da graça, apresentamos a Deus e já resolveu tudo, passou. Agora está tudo certo. Se é aquela dívida, nem lá mais eu vou, porque já resolveu, já orei. Chegar ao trono da graça confiadamente, diz que tem socorro, tem misericórdia. Imagine se é assim que as coisas acontecem. Não é, né, irmãos? Não é assim. Não é mágica, não é magia, isso é pecado, inclusive. Nós precisamos entender, queridos, e é um princípio muito importante para entendermos o seguinte: quando nós chegamos e confiamos a Deus, a nossa situação, nós precisamos também descansar nele. Porque não é possível chegar ao trono da graça, onde há socorro e misericórdia para mim, e a situação continuar a mesma, e eu me desesperar.
Não achei nada no trono da graça. Não achei nada em Deus. Não houve a resposta que eu esperava. A situação até piorou para mim. A coisa está difícil, está do mesmo jeito, está até pior. Não está resolvendo. E agora, o que é que eu vou fazer? Quando nós confiamos, uma prova da confiança é o descanso. Ninguém que não consegue descansar, aquietar o coração, está confiando. É mentira. Se você não aquietar o seu coração, se você não descansar, é porque você não está confiando em Deus. Quando nós confiamos, nós também descansamos. Quando nós confiamos, nós esperamos. Esperamos confiadamente nele. Confiamos de que esse tempo vai passar. Pode não ter acabado ainda, mas vai passar. Pode não ter passado ainda. Não, pastor, mas já faz 1 ano. Não, pastor, mas já faz em 10 anos. Pode não ter acabado ainda, mas vai, irmão. E não é o tempo que impede o agir de Deus. Semana passada, aliás, 15 dias atrás, eu me surpreendi. Uma experiência que eu tive com Deus. Eu fui visitar um pastor amigo meu e fui fazer uma visita de apoio a ele. Família, estão passando por um momento muito difícil no ministério, e eu estive lá. Eles têm um jardim muito bonito, e no jardim tem um pé de uva. E sempre que eu visito esse pastor, eu fico muito encantado com aqueles cachos de uva. Muito belos, verdes, o jardim muito bonito. E a gente vai passando, ele colocou os cachos de uva, ele colocou o pé de uva na entrada, entre o portão e a porta. Então você vai passando por baixo dos pés de uva, do pé de uva, dos cachos bonitos e tal. Eu cheguei lá há 15 dias mais ou menos e nem tinha uva, nem tinha folha e só tinha galhos secos. Os galhos estavam todos secos. Eu disse, eu entrei no portão e a primeira coisa que eu fiz foi olhar foi procurar as uvas. E olhei, eu acompanhei, não tem uva aqui. E quando eu olho para cá, só tinha o troncozinho amarrado. Mas os ramos estavam secos, não tinha mais nada. E eu olhei para o pastor e disse assim, cadê as uvas? O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu com esse pé de uva, pastor? E a resposta dele foi que me surpreendeu. Deus falou comigo tremendamente a partir da resposta. Ele disse assim, pastor, esse pé de uva está em dormência. Ele está num período de dormência. Mas no mês de agosto, ele vai brotar novamente. E o interessante é que quando ele brotar, esses ramos eles vão ser renovados. E não vai nascer mais folhas primeiro. Nasce primeiro as uvas, depois vem as folhas. E ele vai dar mais uva do que folha. E eu me surpreendi com aquilo dali, de forma que eu lembrei de um texto do profeta Jeremias, quando Deus levou ele na olaria, mostrou a ele a olaria, ele viu o oleiro trabalhando, e no final Deus disse assim com ele, será que eu não posso fazer isso com a casa de Israel? Será que eu não posso fazer isso com a casa de Israel? Olha, irmãos, talvez nem tenha uva, nem tenha folha,
e os ramos estejam secos, e você já tenha chegado confiadamente ao trono da graça, e a situação continue a mesma, mas a palavra é a seguinte: no tempo certo vai brotar novamente. Eu creio nessa palavra. Há um tempo determinado, irmão, e esse tempo é de Deus. Esse tempo nenhum pastor vai dizer a você qual é. Esse tempo ninguém, nem você pode dizer qual é o tempo. Mas se você chega ao trono da graça confiadamente nesse sumo sacerdote, que conhece essa situação, o sumo sacerdote que está vendo essa árvore sem frutos, sem folha e seca, no tempo certo dele, há um tempo certo, tudo vai brotar novamente, vai brotar a vida. E daí nós entendemos porque o profeta Isaías convida: vinde às águas, porque a água é vida, vinde às águas, a vida novamente. E vai brotar e vai frutificar, e haverão mais frutos do que folhas. Eu creio nessa palavra. Eu creio que o Senhor trouxe aqui para falar contigo nessa noite essa palavra. Nós podemos confiar. Então descansa o teu coração, aquieta o teu coração, porque no tempo certo Deus vai fazer. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe.